Retomando os nossos trabalhos, passaremos à leitura do currículo do nosso segundo palestrante de hoje, Leandro Carione. Graduado em Administração de Empresas, com especialização em Marketing Certificate Program, pela UC Berkeley, Califórnia. Atualmente é diretor executivo do Centro de Empreendimentos Inovadores da Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras e diretor de Operações e Sistemas do Instituto Sapiência. Tem experiência de mais de 10 anos nas áreas de desenvolvimento de projetos de inovação, atuando diretamente na criação, implantação e operação de mecanismos de desenvolvimento regional. Dentre os principais projetos estão Parque Tecnológico Sapiens Parque, atuando como gerente executivo, Parque Tecnológico Tecnovia, atuando como coordenador geral do projeto e plano de desenvolvimento da região de Manaus, através do Centro Tecnológico de Manaus, atuando neste caso como especialista. Professor Leandro Carione, apresentará o caso Florianópolis, gerando soluções tecnológicas inovadoras para a sociedade. Professor Leandro, a palavra é sua pelos próximos 60 minutos. Bem, bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui em São Paulo. Queria agradecer, Roberto, agradecer o pessoal da Emplaza, obrigado pelo convite. A gente vai falar um pouquinho sobre Florianópolis, mas antes disso, eu queria reforçar e dizer da importância desse evento. Eu tenho pelo menos 10 anos de experiência nessa área, eu já fiz muita palestra no Brasil, mas acho que muito poucas foram direcionadas ao governo, uma entidade realmente de governo com a participação tão grande de pessoas dessa área. Eu estou tirando aí, estava até conversando sobre isso, a academia, que muitas vezes são pessoas de governo, mas a gente classifica de academia. Mas o poder executivo e legislativo, eles ainda estão muito distantes dessa temática da inovação como uma estratégia de desenvolvimento regional, né? E, obviamente, dentro do governo é que estão os agentes de inovação, né? Aqueles que podem, na verdade, incentivar, melhorar, botar isso aí para frente. O governo como um grande ordenador. Eu vou começar falando de Florianópolis, fazendo até uma provocação, né? O que é que vocês lembram quando vem a palavra Florianópolis na mão, né? Ali, né? Então, por que o cara lá da praia, aquele cara tá falando aqui sobre inovação e tudo mais? Então vem à cabeça a nossa ponte, muito famosa, as áreas verdes e tudo mais. Essa é a Lagoa da Conceição, né? Florianópolis como um destino turístico de praia, principalmente, né? No verão, realmente, nós fomos abençoados nesse sentido. Mas por trás disso tem um elemento que é importante a gente destacar. Ele tem feito um trabalho que começou, quando o Plonsky falou lá de 1984, que começou o movimento de parques no Brasil, lá foi criada uma entidade chamada Fundação CERT, e essa Fundação CERT tinha o objetivo de justamente aproximar a empresa da universidade. O que acontecia? Lá nós temos uma série de indústrias, né, a Embraco, a WEG e várias outras, e eles, para poder fazer algum melhoramento do seu produto, tinham que às vezes mandar para a Alemanha para fazer uma metrologia. Mandar para longe para fazer. Por que isso não podia estar dentro da universidade? Né? E aí começa tudo. E qual era o mecanismo realmente que faz essa interação? Né? Qual é o mecanismo que facilita? Parques, centros de inovação, incubadores, você tem uma série de mecanismos. E a partir daí, nós começamos de fato a desenvolver uma série de projetos. Em 2008, aparece lá na Newsweek quais foram as 10 cidades que eles classificam como maior possibilidade, pelo seu dinamismo, de serem grandes cidades de sucesso de referência. E Florianópolis está lá. Legal, isso é muito legal. Alguns até dizem, nós ficamos em último. Tudo bem, nós ficamos. Existe sempre a visão otimista e tal. Mas nós estamos lá, e esse dinamismo é muito importante.
essa questão de você pegar e tentar inovar não apenas nas questões de produto e processo, mas sim nas questões da sociedade, ela é fundamental. Por isso, a inovação para a sociedade é um tema fundamental para ser discutido com uma plateia como essa. Tá? Como resultados tangíveis, mas por que eles estão dizendo que lá nós somos realmente uma cidade dinâmica? Bem, hoje nós somos 550 empresas de tecnologia. Vejam bem, ela é uma cidade de 390 mil habitantes. Né? Não é uma cidade grande. Né? 550 empresas, com 9 incubadoras de empresas, sendo o Celta uma das maiores e mais rentáveis da América Latina. De fato, junto com o CIETEC, nós já mesmo temos um destaque muito grande. 3 parques tecnológicos, nós já temos em Florianópolis. Nós temos 3 parques. Obviamente, não, o primeiro parque já consolidado, uma série de empresas, a gente vai mostrar aqui, mas um segundo em consolidação, quer dizer, o Sapiens Park, com uma proposta arrojada, né? E outro em formação também, mas que já tem uma série de empresas que atraem muita atenção. E aí vem aquela provocação, né? Por que a gente está falando de inovação se a cidade é turística? Pois é, em 2007, a atividade tecnológica em Florianópolis superou a de turismo. Então, gente, nós somos uma cidade tecnológica, deixamos de ser uma cidade turística. Obviamente, esses dois conversam muito bem, né? Tecnologia, a matéria-prima é o conhecimento, principalmente, né? Está dentro das universidades, não tem resíduo, não tem nada, isso é ótimo para a questão do turismo. Em compensação, nosso turismo é um turismo de praia, nós estamos querendo mudar um pouco o perfil, porque o que acontece? 390 mil habitantes, aí chega no Réveillon, quem já foi para lá sabe como é que é, 1.200.000 pessoas lá, pronto. Loucura. Não há florianopolitano que goste do turismo desse jeito, e não há turista que goste de negócio de... Então, o que a gente quer, obviamente, é fazer com que o próprio turismo se torne mais voltado ao turismo de negócios, né? Pegando essa mesma vocação e se mantenha, pelo menos, nivelada durante os meses do ano. Em 2010, foram criadas mais de 65 empresas inovadoras. Na verdade, é muito difícil a gente ter essa informação, mas foram 92 empresas inovadoras. Quer dizer, são 100 empresas por ano que nós estamos criando. Cada empresa emprega basicamente 4 ou 5 pessoas. Vocês fazem um cálculo e vocês vão ver. E isso, na verdade, são empresas que vêm da onde? Da universidade. A grande maioria delas, 92% dessas empresas, vêm da universidade. De dissertações de mestrado, de teses de doutorado, que antigamente, o que acontecia? Tinha a nobreza de ficar, às vezes, na biblioteca segurando portas, né? Hoje em dia, tem aqui. E olha lá, de 2000 a 2010, nós temos aí, basicamente, 1.000 empregos todos os anos gerados nessa área. Hoje tem uma defasagem de mão de obra lá em Florianópolis, cerca de 2.500 pessoas para as próprias empresas. A demanda é maior do que a oferta de mão de obra. E tem um elemento também que é bastante interessante, que é o seguinte: Florianópolis também sempre foi buscar empresas para atrair novas empresas para lá. Hoje em dia está diferente. Tá? As empresas estão querendo vir. A gente não consegue, isso é verdade, nós não conseguimos levar grandes âncoras. Mas uma série de empresas estão saindo de grandes centros para fazer sua pesquisa, desenvolvimento e inovação em Florianópolis e ainda continuam atuando nesses grandes centros através de departamentos comerciais. Então, basicamente, esse aqui é um big picture de Florianópolis, tá? Que demonstra que a vocação de Florianópolis está se complementando. Ela não é mais turística, ela também não é só tecnologia, ela começa a ter essa nuance. E como é que foi essa estratégia, né? De que maneira isso, na verdade, o que tem por trás disso? Bem, tem uma proposta de que políticas públicas, seja do âmbito federal, estadual, municipal, elas venham para uma empresa inovadora, justamente para promover a inovação de produtos e processos. E isso, gente, é mais que comprovado. Retorna muito dinheiro, tá, para a sociedade, mas também para o governo. Isso é um excelente investimento. O Ari mostrou
a professora Ari mostrou ali para a gente, do investimento. O que você investe em 10 anos, você hoje capta por ano. Eu mostro exatamente o mesmo dado aqui, nessa apresentação. Mas, tudo bem, essas políticas públicas, mas como tem que ser essas políticas públicas? A gente traz aqui 3 exemplos do que nós estamos entendendo que Florianópolis conseguiu, Florianópolis acertou nesse tipo de política pública. Bem, primeiro, se você tiver baixo investimento em ciências, tecnologia e inovação, você tem baixa geração de riqueza. Você não desenvolve conhecimento, você não transforma esse conhecimento em boas tecnologias e não transforma essas tecnologias em oportunidade de mercado. Não vai para a empresa. Então, nós temos que ter investimentos em ciência, tecnologia e inovação. Outra questão é o seguinte, o Brasil já fez bastante isso. Teve épocas em que ele investiu muito em ciência, em criação do conhecimento. Né? Universidades, etc. Criou-se bastante paper, mas ainda não conseguimos transformar esses papers em produtos inovadores, em grandes empresas e grandes projetos globais. Né? E é justamente isso que a gente tem. Agora, se você tem investimento significativo em ciência, tecnologia e inovação, mensurado para que a inovação seja priorizada, inovação a gente vê que tem a participação da empresa junto, essa integração de empresa e universidade, aí você tem a fórmula de sucesso. Parece ser simples, né? Não é, gente. É difícil. É muito difícil fazer isso aqui. Não é fácil. Mas essa é a fórmula de sucesso. É criar conhecimento dentro da academia, transformá-lo em tecnologias. E aqui pode ser tecnologias de turismo, pode ser novos modelos de negócio turismo, pode ser novos modelos sociais. Aqui a gente está falando de um modelo de inovação amplo. Tá? Fazer com que essa tecnologia ela se transforme num produto, numa empresa, etc., que possa, na verdade, ter competitividade. Não só no Brasil, mas competitividade global. É difícil fazer isso aqui. Mas a gente está tentando. E com isso, o que a gente fez? Bem, o grande problema é como é que o conhecimento de dentro das universidades ele vai chegar para a sociedade. Então a gente realmente atua. A gente acha que os centros de conhecimento, eles, junto com institutos de tecnologia, junto com os centros de inovação, junto com os parques de inovação, junto com os clusters, fazendo isso de maneira cooperada entre empresas, vários parques, etc., ele consegue formar um grande polo de inovação. E a partir do momento que você tem um polo, você tem emprego, você tem qualidade de vida, você tem recursos suficientes para fazer a economia girar. É isso aqui que nós estamos buscando fazer em Florianópolis. Por que buscando? Óbvio, a gente está há 25 anos nisso, e isso é um elemento extremamente importante, não se faz em 4 anos, não é possível fazer em 4 anos, por isso tem que estar enraizado não só na esfera política de um Estado ou de um país, ele tem que estar enraizado em toda a estrutura governamental. Tá? O debate que nós fazemos muitas vezes é com a esfera política. A gente tem que começar a fazer isso aqui, ó. O debate com os executivos, aqueles que estão no dia a dia e que vão ficar durante 25 anos, porque isso aqui nós não acabamos ainda de fazer. E vai demorar outros 25 para a gente melhorar e a gente fazer outras coisas. E esses projetos, esses empreendimentos, sempre com o conceito integrar universidade, governo e empresa. Mais uma vez, opinião minha, eu ainda acho que o governo ele está muito distante dessa discussão. A academia está de cabeça, ela realmente está junto. A empresa viu que isso é vantajoso para ela, mas o governo ainda olha e diz, olha, é legal, vamos lá, mas ainda não mostrou a que veio. Mas está melhorando. Isso aí não tem dúvida nenhuma. E aí eu vou fazer aqui, os exemplos que eu vou dar são baseados nos atores. Né? Quem são os atores que fazem esse processo de inovação? Né? Quem são aqueles responsáveis e quais os papéis que eles interpretam, né, nesse mundo da inovação? O primeiro é o seguinte, nós temos que ter um governo articulador. Isso é fundamental. Em Santa Catarina, nós temos uma política chamada Inova-SC. É o Programa Catarinense de Mobilização em Prol da Inovação para a Competitividade.
Esse programa é muito simples. Ele tem 7 grandes metas que diz: Procultura da inovação. NITs, quer dizer, agentes de inovação atuando nas regiões. Inovação nas micro e pequenas empresas. Agentes de inovação capacitados para atuar nas regiões. Gerentes de inovação para atuar dentro da empresa. Porque não adianta também a região saber fazer inovação se a empresa não sabe. Incubação de empreendimentos inovadores e pós-graduação mais uma vez aqui, educação. Vocês podem ver que essa e essa estão muito relacionadas à questão do conhecimento, de educar, capacitar. Né? É isso. O que a gente faz lá? Nós fazemos anualmente um ciclo um movimento, um ciclo de almoço de ideias, palestras motivadoras, gestão, cooperação, financiamento, com vários ícones importantes dessa área, em Santa Catarina principalmente, Florianópolis é onde acontece mais, para que tenha essa cultura inovadora, para que tenha essa base de que isso é possível. Isso é que a gente precisa entender. A gente precisa entender que fazer esse negócio é possível. O segundo ator, sem dúvida nenhuma, as universidades. Mas aqui, eu boto mais uma palavra, que são as universidades empreendedoras. Elas têm que ter o foco do empreendedorismo na sua cultura também. É ali que cresce, que nasce a maioria dos empreendedores. Se não é ali, é com conhecimento que se adquiriu aqui que a empresa pode se tornar mais competitiva. Ali nós temos algumas universidades, hoje nós somos em 32 universidades no entorno da grande Florianópolis, com uma série de cursos, doutorados, etc., que realmente dão uma massa crítica para que aconteça o processo de inovação. Mas eu acho que não é só a formação que está, não é em si a formação, mas é o como eles são formados. E aí tem uma série de elementos bem interessantes, que é o seguinte: preparando o profissional ou o pesquisador. Nós temos algumas linhas dentro da Universidade Federal, principalmente, que atua nessa área. Aqui, por exemplo, o neoempresarial. Neoempresarial é para estudante da 3ª ao 7º período. Tá? Ele é o seguinte: faz parte do currículo trabalhar dentro da empresa. Só um case muito interessante. Eu fiz um mestrado fora do país. Eu não posso dizer que o mestrado, aqui dentro é mestrado, porque, segundo as regras, eu tinha que fazer 380 horas de aula na universidade. Eu não fiz, eu fiz 180 na universidade e 200 na empresa. Então não pode. Eu acho que eu aprendi mais na empresa do que na própria universidade, em termos práticos, a fazer. Então, quer dizer, isso deveria ser. E é isso que se faz. A universidade aceitou fazer isso. Então, vamos botar os estudantes lá da 3ª ao 7º período nesse processo. E aí tem vários outros de pós-graduação. Quer dizer, trabalhar na empresa faz parte do momento em que ele está se capacitando. E conta como crédito, conta como pontos nessa questão de mestrado. Outro elemento-chave, estou com um problema, é justamente essa interação de universidade e empresa. Lá o que acontece? E as universidades precisam fazer isso cada vez mais. Elas têm que se abrir para a empresa. O como é que a gente pode até discutir, mas o que é se abrir, ela tem que se abrir para a empresa. Ela tem que dizer: olha, legal, vem aqui. E nós temos uma série de projetos interessantes. Aqui eu tenho mais um que é bem interessante. Por exemplo, a Embraco construiu um prédio dentro da Universidade Federal. Esse prédio tem 5 mil metros quadrados. Tá? Equipou os laboratórios e disse o seguinte: bem, isso aqui é da universidade, quando eu precisar eu contrato vocês para fazer minhas pesquisas. Ótimo. Botou recurso, faz um excelente trabalho, e esse aqui chama-se Polo, é um dos maiores empreendimentos de parceria público-privada dentro da universidade, que gera conhecimento, gera patentes cada vez mais consistentes dentro da Universidade Federal. Isso realmente é um case de sucesso. Essas duas empresas que são catarinenses, elas realmente foram na direção de que, olha, nós vamos ter que entrar na universidade e compartilhar com ele conhecimentos, ajudá-los a desenvolver conhecimento e também nos ajudar nisso aí. A universidade também apoia, isso aqui é a CERT, Fundação CERT, de onde eu sou ligado,
ela tem um programa chamado Sinapse da Inovação. Esse programa é muito legal. Ele, na verdade, é o seguinte, promover o empreendedorismo e manter, principalmente, a motivação em alta de estudantes, pesquisadores, das pessoas mesmo, para que elas façam um plano de negócio muito legal, é difícil fazer. A gente tem no Brasil ou no mundo a questão das pré-incubadoras, né? Antes de chegar na incubadora. É perceptível, o cara chega lá, pô, legal, esse troço vai ser muito joia, primeiro mês é legal, segundo mês é mais, terceiro mês, o quarto mês ele está de saco cheio, às vezes não aguenta, poucos conseguem chegar. Então o modelo de pré-incubação é tem que ser discutido, né? E pré-incubação o que é? É transformar a ideia num projeto, não é transformar em empresa. A empresa, teoricamente, é a partir da incubação. E a gente fez o seguinte, pô, não está dando, as nossas pré-incubadoras lá não deu certo. Então o que a gente fez? Um jogo. Um jogo que dura 2 meses. Gente, vocês não sabem o que é isso na cidade, não se fala outra coisa. Aquela galera que diz, eu vou botar só a minha ideia, não sei direito o que é, mas boto. Aí esse jogo tem estágios, e ele vai sendo aprovado, e no final o que acontece? O governo do estado, junto com a universidade, botam 50 mil reais na ideia, para desenvolver o protótipo do produto. Pô, por 50 pau. Você tem 4 etapas. Mesmo que a sua ideia não seja tão desenvolvida, mas seja uma boa ideia, você bota ali, você já eliminou uma, é 25% de chance. É uma loucura. É uma loucura. Aí você começa a ver o que as pessoas fazem dentro da universidade. Vão lá, ver onde é que estão os grandes conhecimentos para voltar para o produto dele, para poder agregar valor, etc. Aí tem a segunda etapa, tem a terceira etapa, a quarta etapa geram geralmente algumas empresas. Isso ele vem a partir de um site, tá? Ele é o seguinte, a ideia de conhecimento, que geralmente está dentro de laboratórios, grupos de pesquisa, dentro da universidade, você então tem o projeto do potencial empreendedor, e aí você tem a empresa nascente, a incubação. Incubação o Brasil sabe fazer muito bem, né, Posca? A gente sabe fazer. Eu acredito de fato que o Brasil chegou na maturidade nesse processo de incubação. Nós sabemos desenvolver. O problema é o seguinte, muitas vezes as nossas ideias não são boas e acabam entrando na incubadora. Não estão desenvolvidas o suficiente entrando na incubadora. E o Sinapse, na verdade, ele veio para ocupar essa área aqui que não tinha recurso para você desenvolver e você qualificar a ideia. Aqui na incubadora a gente tem o PRIME, primeira empresa, o governo federal bota recurso, mas bota recurso o quê? Nas grandes ideias que estão desenvolvidas, e nós não tínhamos grandes ideias desenvolvidas nesse sentido. Algumas coisas, é porque existe 2 meses de comunicação e 2 meses de jogo mesmo, né? 1.632 empreendedores, 1.174 ideias, e aí tem o primeiro filtro que vai para 200, 5.557 visitantes, com 57 mil acessos únicos lá nesse portal, pessoas participando. Isso é um negócio muito bacana. E o ano passado, saíram daqui 60 empresas, 2010, agora, está saindo agora, 50 empresas, era para ser 60, não teve recurso, 50 empresas que estão já estruturadas, prontas para entrar na incubadora. Algumas dessas empresas já faturando seus 300, 400, 4, 5 empregados, né? Funcionários, colaboradores que estão dentro dessa empresa. Bem legal. O terceiro ator, eu queria dar chamar um pouco a atenção nessa questão dos centros de inovação. Até então, o que a gente fez? A gente viu aquele lado mais de ciência, né? Então, quer dizer, é fazer com que a universidade desenvolva novos conhecimentos que tenham potenciais para se transformar em produtos, processos, negócios, empresas. Do outro lado, nós temos as empresas. Nós entendemos que o centro de inovação é aquele que pega a ideia ainda crua, ele dá uma melhorada, dá uma polida nessa ideia, mas ainda não é uma ideia, ou um produto, um processo, ele não está pronto para o mercado pontualmente. Mas nós geramos valor em cima disso para que a empresa também depois faça a sua parte, que é botar esse produto no... Essa aqui é a Fundação CERT. A Fundação CERT é uma fundação privada, sem fins lucrativos. Eu digo infelizmente, porque realmente, infelizmente, nós não temos 1 centavo público dentro público, eu digo, é financiamento de base, né, nós não temos, nós fazemos editais e ganhamos, nós vendemos para projetos para empresas,
né? Nós não temos um recurso assim que possa, vamos fazer alguma coisa. Ano passado nós faturamos 50 milhões em inovação, quer dizer, inovação no Brasil, uma entidade que fatura 50 milhões privada e sobrevive 375 funcionários hoje dentro da fundação. Realmente uma entidade bastante exigente nessa questão, principalmente com seus diretores. Mas ele é dividido em centros, e cada um desses centros tem uma certa competência. Aqui dentro tem o Centro do Empreendedorismo Inovador. E esse Centro de Empreendedorismo Inovador, ao qual eu tenho a honra de fazer a gestão, ele é justamente aquele que pega ideias, empresas, tal, e faz a coisa. Tá. E aí é que está a dificuldade. Ideia existe, produto existe, empresa existe, às vezes a cooperação é que é mais difícil a gente ter junto. Então, ele está bem aqui justamente, né? O Centro de Inovação... O Centro de Inovação... Onde é que eu... Não sei. O Centro de Inovação, ele faz essa interface da universidade com parques, com incubadoras, com as próprias empresas. Tá? E como é que nós trabalhamos? Bem, nós temos 375 colaboradores, mas nós não temos o conhecimento, todo o conhecimento, às vezes, necessário para fazer inovação. Então, nós, obviamente, dentro da universidade, nós vamos e pegamos pessoas chaves, e a Lei da Inovação veio justamente para ajudar a fazer isso. Esse marco legal é fundamental para esse processo de inovação no país. Pegamos pessoas dentro da universidade, dos centros, departamentos da universidade, e ó, nos ajudem. Ótimo. E nós trazemos para dentro da Fundação CERT, tá, para nos ajudar. Em contrapartida, nós também vamos nas empresas e dizemos, olha, você tem competência, nos ajudem. E bota todo mundo junto para fazer com que esse negócio aconteça. É difícil, mas é legal. Ele acontece. Às vezes, o que é que diz? A universidade diz que a gente é muito empresarial e a empresa diz que a gente é muito acadêmico. Então, a gente tem um problema de personalidade. Né? Mas acontece, isso dá certo. Isso tem dado certo. Nós não queremos ser nem empresarial e nem acadêmico. Nós queremos justamente estar nesse meio. E alguns exemplos que nós criamos, por exemplo, a Fundação CERT foi quem criou a primeira urna eletrônica do Brasil. Isso lá em 1986, com uma parceria com uma empresa privada, chamada Procomp. Existia, obviamente, toda uma tecnologia pensada, mas para se cumprir, transformar o edital, aquela tecnologia em um produto de fato, nós, com parcerias com a iniciativa privada, conseguimos. E temos vários outros projetos. Hoje, por exemplo, a Philips, toda a questão de TV digital da Philips, isso é um case muito, muito legal. A Philips a sede holandesa, né? E disse, ó, no Brasil não tem nada de TV digital, os caras nem têm TV digital. Mas a gente fez um edital lá do programa quadro, FP6, da União Europeia, e a gente conseguiu, tá lá no meio também. Tá? Legal. Aí aconteceu que estava desenvolvendo, aí uma entidade da Espanha disse o seguinte, pô, não dá mais para fazer, saiu. E, putz, o projeto ficou sem um braço importante. E aí então a gente faz, a gente pega. Todo mundo olhou, tá, tudo bem, vai pegar o negócio. Pois no final da história a gente estava coordenando o consórcio. O brasileiro é fogo, né? Isso que eu digo, realmente é um povo diferente. Né? Estávamos coordenando, acreditávamos que podíamos fazer, eu acho que éramos os únicos que acreditavam ali que nós podíamos fazer, fizemos. Hoje, por exemplo, a Philips não tem mais um grande centro de TV digital no mundo. Quem é o parceiro da Frente TV Digital somos nós em alguns momentos nesse sentido. Né? O CPQD tem um papel fundamental, principalmente nessa definição da tecnologia, mas na empresa nós estamos lá. Né? O quinto ator, então, e aí o professor Ari é o grande mestre nessas coisas, são os nossos habitats de inovação. As incubadoras, o parque e tudo mais. Então nós temos o Celta, é uma incubadora lá de Florianópolis, ela foi criada em 1986, tá? Hoje ela tem 38 empresas, são empresas de médio, pequeno e médio porte, né? Ela emprega 700 pessoas, 75% é nível superior.
ela gera por ano, essa é uma pequena diferença com o dado do professor Ari, mas só esse prédio, ele gera por ano 4,5 milhões de reais em impostos. Só aquelas empresas que saem da universidade vão para cá, gera 4,5 milhões. 20 dessas empresas estão exportando, 51 empresas já graduadas, quer dizer, passaram por ali e já graduaram, que dá cerca de 90 empresas. E a taxa de sobrevivência das empresas que estão lá é de 93%. Né? Não que 7% morreram, muitas foram compradas, muitas foram absorvidas. Tá? Eu conheço um caso de empresa que realmente morreu, fechou. Não teve como. É interessante. Essa empresa está localizada, ela está localizada dentro de um parque tecnológico. Sabe quanto custou para desenvolver esse parque? 4,5 milhões de reais. Hoje, um prédio que é esse aqui, deixa eu ver se está aqui, ó. Gente, eu não sei onde é que é esse aqui é ponteiro laser, não, né? Um prédio que é esse que está aqui, ele gera aquilo que foi investido em todo o parque. Não. E o legal é que o faturamento dessas empresas são de 200 milhões que estão aqui dentro, tá? Gerando aí cerca de 70 milhões ano de impostos, somados aqueles da incubadora, tirando da incubadora. Quer dizer, parque incubadora dá certo. Dá certo, é possível esse parque, essa incubadora. E agora nós temos, de fato, um projeto diferente, um projeto bastante diferenciado, que é o Sapiens Park. Esse projeto foi bastante interessante, porque nós queríamos fazer um outro parque tecnológico. Aí o governo tinha uma área e disse, pô, mas essa área é muito grande, é o seguinte, vocês têm que resolver o problema da tecnologia, tá? Mas tem o turismo que também é complicado. Tem que resolver o problema do turismo também. E de serviço também. E de social também. Você precisa resolver esses problemas aí. Então, ótimo. Por que a gente não pega aquela experiência que usamos de fazer empresas, fazer inovação, desenvolvimento regional da tecnologia e botamos no turismo, botamos no social, botamos no serviço? E está acontecendo. Hoje, esse parque, ele tem, na verdade, um conceito diferente, um conceito que foi uma reflexão muito grande, por que a gente fala tanto, e o governo não entende a importância disso? Porque, talvez a gente realmente fale muito complicado. Então, aqui, o grande elemento-chave é o seguinte, nós vamos ter que ter um local divertido, um local diferente, tipo um museu de tecnologia, ter alguma coisa diferenciada, para as pessoas irem lá e ver que aquilo que está acontecendo lá é dessa maneira que acontece. Aí eles vão entender e vão captar melhor aquilo que a gente está falando. E realmente tem acontecido. A gente tem feito aí uma boa abordagem, principalmente social, da sociedade do entorno, que sempre disse, pô, lá é um parque tecnológico. Tá, mas o que faz lá? Não sei. Esse é um problema da nossa área. Né? Parque tecnológico é uma palavra bonita, mas ninguém sabe, ou muito pouca gente sabe realmente qual é o papel desse parque. E lá, o que está acontecendo? Aí tem as questões ambientais, por exemplo, um ambientalista levantou, peraí, tem um problema lá do Sapiens Park. Não, peraí, não é problema. Nós vamos sentar, vamos conversar. Quer dizer, a sociedade começou a defender um grande empreendimento. E isso é raro acontecer em Florianópolis. Lá justamente é diferente. Por quê? Porque foi um empreendimento muito bem comunicado, muito bem inserido na sociedade e começou a demonstrar como é que isso interage com todos os atores. É justamente no norte da ilha de Santa Catarina. O que acontece? Florianópolis, ela tem uma posição muito longitudinal, ela é bastante complicada a mobilidade dela. E nós entendemos que a cidade do futuro, a cidade inteligente, são cidades policêntricas. Elas não têm um único centro. Se tiver um único centro, o que acontece? É carro naquele único centro e à noite é aquele vazio. Então, o que a gente faz? Desenvolve outros centros. Legal. Mas como é que vai se desenvolver? Planta uma semente. Parque tecnológico. Cria atividade econômica através desse instrumento. Então, o parque tecnológico ele virou uma estratégia econômica e territorial em Florianópolis. E nós temos, então, o que aconteceu? Nós queríamos implantamos um parque, deu certo, implantamos o segundo agora, aí já estão falando, tem que implantar o terceiro, o quarto, o quinto, porque tem muito... Então, quer dizer, já está vindo. É bom,
Quer dizer, estão entendendo, estão começando a perceber que o parque serve mais do que um local para pesquisador fazer lá suas loucuras, às vezes. E esse parque, a gente tem pensado ele para as pessoas. O primeiro parque nós pensamos para as empresas. Esse parque para as pessoas. E é uma aprendizagem enorme. Parece não ter muita diferença, mas tem muita diferença. Muita diferença. Aqui não está aparecendo, mas isso aqui deveria ser o mapa de Santa Catarina. O que tem acontecido hoje? A partir dessas iniciativas em Santa Catarina, está se pensando, então, uma série de parques de inovação tecnológica no estado, uma série de incubadoras, e às vezes o pessoal pede, olha, eu queria um parque lá na minha região, mas quantos habitantes você tem? Ah, eu tenho 15 mil habitantes. Tem universidade? Não, não tenho. Então, peraí, tem outro mecanismo que é o escritório de inovação. Nós criamos, na verdade, uma série de mecanismos para poder promover o desenvolvimento nessas regiões. Isso é ótimo, porque, teoricamente, isso é a descentralização. Isso, primeiro, evita um êxodo enorme para o litoral. Em 2009, nós crescemos 9%. O Brasil cresceu 1,9% de quantidade de pessoas, não é economicamente. 9%. É exagero. Não é sustentável, é impossível ser sustentável. Hoje, em Florianópolis, você demora 40 minutos para se deslocar 10 quilômetros. Por quê? Justamente por isso. Né? E isso aqui é fundamental. Isso deveria, na minha opinião, ser feito no país inteiro. Uma grande política, tá? Com os parques sendo âncoras e outros mecanismos, não só parques, tem espaço para outros mecanismos, para que você mantenha aquelas pessoas ali e crie atratividade para aquelas pessoas ali. E tudo isso integrado em rede. Se a gente falar em parque de inovação, se não tiver em rede, na minha opinião, não tem qualidade. E essa rede, na verdade, é o que a gente chama de cluster de inovação. Para finalizar, vamos lá para o sexto ator, que são as empresas inovadoras. Realmente, isso aqui é o que nos motiva. O porquê do parque, o porquê da incubadora funcionar, não teria outra explicação a não ser para dar sucesso e apoio a essas empresas. Eu queria só dar um exemplo dessas duas empresas aqui, ó, a Nano Endoluminal e a Automatiza. A Nano foi o seguinte, os caras faziam um torno muito legal que fazia curvatura de lente de contato. Talvez nem todo mundo saiba, mas não existia lente gelatinosa, era uma lente de contato de vidro mesmo, de um polímero, né? Não é vidro, é um polímero, mas tal, que tinha que curvar e era muito difícil. Os caras tinham saído da universidade com aquele troço. Tal. Quando iam lançar, a Johnson & Johnson lançou a gelatinosa. De um dia para o outro, pau. Nenhuma peça vendida. O que eles fizeram? Vamos voltar para a universidade. Então, era um médico e um engenheiro mecânico. Voltaram para a universidade, tiveram insights, obviamente, aprenderam outras coisas, e vieram com uma proposta daquele stent que se bota no coração. É a única produtora nacional hoje desse stent. Agora deve ter uma outra, né? Tem outras, né? Mas foi a primeira, né? O que possibilitou, principalmente, a redução drástica do custo, não só custo financeiro, mas social, porque antigamente era o seguinte, abriam 15 dias de UTI, tirava aqui, fazia mamária, safena, tal, 40 dias de tal. Hoje em dia o cara entra, 2 dias de UTI, 3 dias, 10 dias está trabalhando de volta. E o custo desse stent, obviamente, do importado, era muito maior do que o custo nacional, possibilita o SUS, então, a ter uma economia de escala. Muito legal. E o que aconteceu? Essa empresa ficou adormecida, 3 anos, mas não morreu. E esse é o papel da incubadora. Não deixar essas empresas morrer. Se fosse num outro local, provavelmente, ó, não dá, quebrou, vamos fazer outra coisa, vou para o hospital, vou para a oficina, alguma coisa nesse sentido. E não foi. E a Automatiza é outro elemento muito legal. Eram 3 empresas, na verdade. Uma fazia uma máquina de bordado, aquela que borda no chapéu, tem no shopping center, né, borda e tal. Uma outra fazia o seguinte, eu tenho aqui um laser. Tá, mas o que o teu laser faz? Bem, ele é um laser. Tá? E tinha uma outra que é o seguinte, visão artificial. Ele identificava, ele conseguia, eu vi aquele ponto lá, sabe aquele ponto vermelho? Quer ver? Pá, visto como o computador sabe que é um ponto vermelho? Puta, legal, né? Aí, de repente, o cara do bordado diz o seguinte, olha só, meu maior problema
é que eu tenho que fazer bordado tudo certinho, tem uma faca que eu tenho que cortar no pano, eu tenho um 30% de desperdício no pano. Se a gente fizer o seguinte, bordar, tudo assim, um encaixadinho no outro na melhor configuração. Aí a visão artificial olha e vê onde é que está o bordado. E o laser vai e corta. O que vocês acham disso? 112 milhões de faturamento no ano passado. A união dessas três. E quem foi um dos responsáveis por isso? Teu diretor lá também, o Tony, que é o diretor também, diretor comigo na Fundação CERT, da incubadora. Então, gente, funciona. É difícil, mas funciona. Mas para acabar, a gente tá cheio de ator aí. Eu não boto The Oscar, não, mas o Oscar realmente vai para quem? Mais uma vez eu repito, as instituições não são nada sem a gente ter as pessoas. Vai para os agentes de inovação. Agentes de inovação são pessoas, geralmente pessoas físicas, tá? Que dizem o seguinte, pô, eu acho isso legal, eu vou fazer. E sem compromisso, muitas vezes, vai lá e, eu vou ajudar aqui, eu vou chamar aquele lá que eu conheço, que pode te ajudar. É aquele cara que vai botando tudo junto. Talvez ele não saiba da tecnologia, mas ele sabe do processo de inovação. Ele não entenda da empresa, mas ele entende o processo. Ele tem que ter conhecimentos do que é ciência, tecnologia e inovação para saber onde é que vai e se está maduro ou não está maduro aquele conhecimento. Tem que saber de políticas públicas, de como é que isso funciona. Ele tem que ter um marco legal da inovação, saber quais as leis estão por trás. Fonte de financiamento, onde é que se consegue dinheiro para isso? Planejamento e gestão da inovação, quer dizer, como é que isso tem que acontecer? Ele tem que fazer projeto até para captar tudo isso. Mecanismo de ambiente de inovação, que é o que um parque faz, o que a incubadora faz, e desenvolvimento empresarial. Tem que ter muita coisa. Por isso que eu botei uma mulher aqui, que de fato o homem não tem. Eu botei uma mulher aqui porque na última palestra que a gente deu disso aqui, as moças lá reclamaram. Mas por que você botou agente de inovação? Eu sou agente de inovação, então realmente a gente tem que dar. Mas ainda é muito pouco. Lá no Celta, 93% das pessoas que estão lá são homens, só 7% mulheres. Tem crescido, né, Ari, no nosso movimento, as mulheres. Hoje você está com a diretoria basicamente feminina, né? Mas o movimento ainda tem poucas mulheres trabalhando com a gente. E o agente de inovação, então, o que ele tem que fazer? Obviamente a gestão, o financiamento. Eu não vejo grandes problemas hoje em conseguir dinheiro para a inovação. Não vejo. Tem muito dinheiro. As empresas estão começando a investir, o governo tem feito um bom trabalho, federal, estadual, etc. Gestão, gente, tem muito que se discutir, tem lá, quase com a receita de bolo, obviamente, você tem que ser, mas a criatividade do brasileiro faz com que a coisa realmente... Sobra o mais difícil. Brasileiro, nós não sabemos cooperar. Ainda não. Nós não sabemos cooperar. Quer ver uma briga boa? Bota 2 pesquisadores ali, tá? Fazendo alguma coisa e tal. Deixa dar uma... É impressionante. Obviamente, avançamos muito, estamos aprendendo muito, mas a gente ainda não tem uma cultura de cooperação. Isso é ruim. Isso é muito ruim. Então, realmente, o grande ponto crítico de tudo isso, tá? Principalmente de Florianópolis, continua sendo a cooperação entre academia, empresas e governo. Gente, era isso aí. Muito obrigado. Agradeço. Obrigada, professor. Pedimos que o senhor, por favor, fique à mesa para que nós possamos ouvir as intervenções. Quem gostaria de fazer uma pergunta, professor Leandro? Leandro, meu nome é José Antônio, eu trabalho no Grupo de Apoio Técnico e Inovação, na equipe do Roberto, e queria parabenizá-lo pela apresentação. Eu tenho 2 considerações rápidas a fazer. A primeira, para quem eu poderia mandar o currículo para ir mudar para Florianópolis? Porque você foi extremamente convincente na atratividade de alguma coisa que a gente já gostava. E quando você fala de uma coisa que a gente já gostava, e melhor ainda, acho que o caminho é fazer o Inova Day em Santa Catarina, né, Alva? Tá.
A segunda questão, no seu primeiro slide, você falou, erradicamos a indústria pesada e incentivamos a indústria do conhecimento. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi a engenharia financeira disso, como é que você dirige todo o seu esforço para motivar a empresa do conhecimento, ao mesmo tempo que você desincentiva a indústria pesada, digamos. Tá? Na verdade, Florianópolis nunca teve a indústria pesada. Né? Nós não chegamos a desfrutar do processo de industrialização como São Paulo e outras áreas. Na verdade, lá, o elemento-chave chama-se Universidade Federal de Santa Catarina. A estratégia de Florianópolis como capital era que se implantassem lá os órgãos públicos que pudessem dar movimentação. Porque a pesca já não era algo tão interessante, a agricultura na ilha também não tinha. Então, quer dizer, a indústria pesada era difícil, tinha ponte, tinha aquele negócio. Então, o que nós vamos fazer? Então, vamos ocupá-la com órgãos públicos. Então, nasce ali na Universidade Federal de Santa Catarina a grande revolução que aconteceu em Florianópolis. Junto com isso, foram as empresas públicas, do sistema Telebrás, a Telesc, por exemplo, Celesc e tal, que no momento da privatização deixaram mentes brilhantes que voltaram para a universidade. Esse foi, na verdade, o elemento acidental, tá, ou não planejado do desenvolvimento de Florianópolis. Mas por trás disso, teve sim, em 1967, um plano diretor que dava duas grandes linhas. A primeira linha, o turismo, e a segunda linha, que se confunde um pouco com a primeira, que era o serviços. Tá? E a partir disso é que a tecnologia se encontrou como serviço, né, nesse sentido, e tomou força. Esse foi, na verdade, a consequência. Então, são duas coisas, uma mais empírica e outra, de fato, planejada, estruturada, que foi uma percepção lá daquela época. Leandro, queria parabenizar a sua exposição e também retomar um pouco aquilo que o Plonsky falou, começando pela Sinhá Moreira, né, que é a precursora do empreendedorismo. É agente de inovação. Exatamente. Eu queria lembrar que essa experiência em Florianópolis, que eu conheço relativamente bem a sua formação, não a sua maturidade, mas ali o Schneider foi a Sinhá Moreira, né? Acho que sim. De Santa Catarina e Florianópolis, assim como o Plonsky chamou a atenção do papel do Silvio Meira em Pernambuco, todos esses projetos têm uma Sinhá Moreira por trás, que é fundamental para lidar com empresas, né? E aí no caso de vocês a VEG foi fundamental para a montagem do CERT, né? Quer dizer, o CERT é o principal agente lá na montagem, que vocês contaram com um apoio enorme da VEG, suponho que até hoje deve ser um importante parceiro de vocês. Mas, além de chamar atenção para esse aspecto do agente inovador, é a persistência, né? São projetos de maturação muito longos, e eu acho que para quem agora está olhando essas experiências que foram exitosas, hoje nós estamos numa etapa do desenvolvimento brasileiro muito favorável, olhando o contexto de quando essas experiências começaram a ser montadas, né, de movimentos muito erráticos da economia, de uma dificuldade, ainda estamos, de inserção no mercado pelo câmbio, mas não pelo tamanho do mercado e nem pela nossa capacidade. Quer dizer, hoje o nosso problema é de outra natureza, é da velocidade da gente capacitar mão de obra, certo, para responder demandas que hoje estão aí no mercado. Então, hoje, eu diria que ainda precisamos de muito mais cooperação e articulação de governo. E para mim isso ainda é um mistério, por que o governo não apoia, e olhando a oportunidade econômica que o Brasil está vivendo, né? Então, quer dizer, nós não temos baixa velocidade de formação e capacitação de mão de obra. O Estado de São Paulo tem um grande programa de expansão das FATECs e ETECs, mas ele é lento.
Ele é muito lento para a rapidez que nós precisamos responder isso do ponto de vista econômico e social, né? Ele é um programa importante, mas ele é lento. Então, eu acho que a gente, como recado da fala dele, não pode perder a esperança, ser otimista, como o Plonsky falou, e nós aqui, que somos gestores públicos, temos que ser mais proativos, mais colaborativos, mais cooperativos e empurrar os nossos superiores para acreditarem num projeto dessa natureza, porque cabe a nós, gestores públicos, empurrar, porque eu acho que a economia está favorável, o conhecimento e a inteligência está aí e ele precisa ser organizado. E essa organização, parte das travas que aparecem, se dão pelo lado do setor público, a despeito dos corporativismos da própria academia, a despeito das desconfianças do setor privado, mas como a economia está crescendo, isso é capaz de se superar mais rápido, coisa que eu não vejo, infelizmente, pelo lado do setor público. Apesar de ser gestora pública, eu vejo essa dificuldade, né? Então, articular, criar ambientes no setor público, tais como esse que o Aguni e a equipe dele promove, como é o Inova Day, para que as pessoas se estimulem, criem pique para se articular e tocar projetos conjuntos, eu acho que é um mérito grande desse governo, especialmente dessa equipe que, né, promove o Inova Day. Legal. Eu até diria, muitas vezes para a gente falta referência, acreditar que é possível. Eu acho que agora o Brasil está começando a ter algumas referências. Nós temos o Cientec, tem a USP que faz um papel, tem Porto Digital, que é lá no Recife, né? É aquele negócio, era a periferia da periferia, ver o que eles são hoje. Então na capa lá da revista internacional, e quem vai lá sabe o que eles são também. E Florianópolis, que é uma cidadezinha pequenininha, Porto Alegre. Exatamente, o Parque da PUC Então, quer dizer, hoje nós começamos a ter referência. Porque a gente, na minha opinião, o nome da nossa instituição é Centro de Referência e Tecnologias Inovadoras. Se tirar o referência, perde. Perde muito. A palavra referência é muito importante. Agora tem uma questão engraçada que a gente fala na Fundação CERT. Há 10 anos já a gente vem brincando nesse sentido, que é o seguinte, o Schneider realmente é uma pessoa, meu chefe direto, é difícil trabalhar com ele, porque realmente é uma pessoa extremamente exigente, alemão, extremamente exigente, extremamente trabalhador, incansável naquilo tudo. E ele dizendo assim, nós temos que ser persistente, não dando certo, insistente. Não deu certo, tem que ser chato. Então a gente começou a fazer lá dos diretores, não, hoje você está no persistente com tal pessoa, eu já sou um insistente, eu não quero ir lá, você vai e convence. Isso hoje em dia é o seguinte, não tem, todos nós somos chatos, porque nós já evoluímos para chato em várias histórias, então não tem mais jeito, é isso aí. Mas é isso, é a perseverança. Nós temos que aprender ainda a trabalhar pós 4 anos. Pós 2, né? Eu não sei mais, porque 2 em 2 tem mudança. Nós temos que aprender a trabalhar no longo prazo. Isso é uma palavra, é um conceito que a gente não sabe ainda. O que é longo prazo? Nós não sabemos, nós não conseguimos analisar hoje o que vai acontecer daqui a 2, 3 anos. Nós temos que começar a analisar 20, 30 anos. E nós não sabemos fazer. Para mim, esse é o grande gargalo nacional hoje em dia. Governamental. Nacional, acho que é isso. Mais que até o corporativismo, que ainda existe bastante, mas é a análise de longo prazo. Porque o longo prazo, ele na verdade baixa um pouco, porque nesses 20 anos tem oportunidade para todos e não tem, na verdade, nenhum problema que vai gerar corporativismo. O problema é que em 2 anos, aí você tem pouco espaço de tempo e aí todo mundo tem que pegar. É isso que é a nossa opinião. Mais alguma intervenção? Alguma pergunta, professor Leandro? Não? Então, muito obrigada, professor, parabéns.